Gênesis 49, verso 22, até o verso 28, diz assim a palavra de Deus. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e flecharam e o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos do seio e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo. Todas essas são as 12 tribos de Israel, e isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou a cada um deles. Abençoou segundo a sua bênção. Amém. Amém. Oremos a Deus brevemente mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós, Senhor, estamos agora diante da Tua palavra, Senhor, e queremos Te rogar encarecidamente a Tua bênção sobre nós mais uma vez. Senhor, como disse um grande servo Teu do passado, a mesma reverência que prestamos a Ti, também devemos prestar a Tua palavra, porque ela provém de Ti, ó Deus, e foi inspirada por Ti, pelo Teu Espírito Santo. Então ajuda-nos, ó Deus, abençoa-nos, concede-nos a Tua graça para estarmos atentos, ó Deus, à Tua palavra. Ó Deus, fala aos nossos corações. Ó Deus, ilumina a nossa mente, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas contidas na Tua palavra. Faz com que sejamos cada vez mais aperfeiçoados, ó Deus, em Cristo Jesus. Cada vez mais, ó Deus, conformados à Sua semelhança, ó Senhor. Meu Deus, perdoa as nossas fraquezas, os nossos pecados, ó Deus, e ajuda-nos, e nos abençoe. E concede-nos, ó Deus, o Teu Santo Espírito, Senhor. Porque, ó Deus, nós somos fortes, ó Deus, nós somos fortes na nossa fraqueza, Senhor. Somos fortes na nossa fraqueza, porque a nossa força e o nosso poder provém somente de Ti, provém somente de Cristo Jesus, que manifesta, ó Deus, a Tua graça e o Teu poder para a Tua igreja, para o Teu povo, ó Deus, para a glória do Teu nome. É isso que Te pedimos, ó Deus. Pedimos a Tua graça e a Tua bênção, para que a Tua palavra esteja guardada em nossas mentes e em nossos corações, hoje e durante todos os próximos dias, ó Deus, para que venhamos a Te honrar e glorificar o Teu santo nome, ó Deus. Senhor, abençoa-nos, Te suplicamos e Te rogamos, ó Deus, mais uma vez. Em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Vocês podem sentar. Irmãos, os irmãos bem sabem, estamos então pregando sobre o livro de Gênesis desde o início, desde o capítulo 1. E há uns 2 domingos atrás nós começamos Gênesis capítulo 49. E nós falamos que aqui Jacó, o patriarca, Jacó, filho de Isaac, que era filho de Abraão, ele congrega seu povo, no caso aqui, os seus 12 filhos, e com certeza todos os seus familiares, para ouvir o seu discurso. E o seu discurso continha nada mais, nada menos do que os oráculos de Deus, as profecias relacionadas também a cada um deles, o que aconteceria em cada uma das 12 tribos de Israel no futuro. Então aqui, essa também será uma profecia, e nós falamos que Jacó ele congrega os seus filhos, como nós vimos nos versos primeiros, para pronunciar então essas bênçãos, né, sobre os seus filhos. Isso fica claro no verso 28. Todas essas são as 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a sua bênção. Ele está abençoando eles,
proferindo a sua bênção sobre eles, mas ela não é apenas uma bênção de pai para filho. Ele está fazendo isso pelo Espírito de Deus. São profecias também, são profecias, coisas que aconteceriam muitos séculos depois. E todas, como nós vimos até agora, têm o seu amparo nas Escrituras mais na frente. Então nós já falamos sobre as bênçãos de Rúben, sobre Simeão e Levi, sobre também Judá. E na semana passada falamos sobre Zebulon, Issacar, sobre Dan, sobre Gade, sobre Aser, sobre Naftali. São todas elas que nós falamos. E agora falaremos sobre duas, sobre José e sobre Benjamim. Como nós comentamos na semana passada, é um texto que não é considerado fácil, até mesmo para os grandes comentaristas do passado, porém ele é cheio de doutrinas vívidas e cheio de aplicações para a vida cristã como um todo. Então, como diz o apóstolo Paulo, toda a palavra de Deus é útil, inspirada para nós, para o nosso ensino, para o nosso bem, para a nossa edificação. Então, é por isso que ela deve ser considerada. Eu até comentei também que essa é uma das vantagens de nós pregarmos dessa forma, né? A forma que nós chamamos de lectio continuum, sequencialmente, porque você vai acabar lidando com esses textos difíceis, isso vai exigir muito mais de nós, e consequentemente nos teremos que nos aprofundar mais nas Escrituras, e consequentemente vamos cavar, e vamos estar retirando muitas coisas preciosas, né, para nós mesmos e para a Igreja de Deus. Então isso é muito importante. Então eu acredito que dificilmente, posso estar errado, mas eu acredito que dificilmente um pregador que prega somente lectio selecta, ou seja, sempre um texto diferente, aleatoriamente, ele escolheria esse texto para pregar do nada. Assim, dificilmente isso aconteceria, eu acredito. Assim, isso vale para todos os outros textos de Gênesis, que nós já vimos que são bem difíceis, né? Como eu disse lá no capítulo 1, quando nós iniciamos. O livro de Gênesis, na minha opinião, é um dos mais difíceis livros da Bíblia. E continuo com a mesma opinião ainda, é difícil. Mas Deus tem nos abençoado, e nos dado graça. Nós temos compreendido muitas coisas, como ele diz, né, através do profeta Jeremias: clama a mim e eu te responderei e anunciarei coisas novas que não sabes, velho. Então Deus tem feito isso. Então tem sido uma bênção para nós. E então, portanto, nós vamos dar continuidade. Então, primeiro nós falaremos sobre a bênção de José, que é bastante coisa, bastante longo. E depois de Benjamim, que é algo bem mais objetivo, curto, assim como dos outros irmãos. Então, José e Judá, se você ler, as bênçãos dos dois são as mais longas, né? São as mais ricas bênçãos proferidas e pronunciadas por Jacó. Os outros são coisas bem mais curtas que são ditas. Então, nós falaremos primeiro sobre José, que são bem mais que os outros, seus irmãos, com exceção de Judá. Em primeiro lugar, então, José, nós vamos falar sobre a bênção de Deus sobre a vida dele, que é a bênção da frutificação, que Deus concedeu a ele. Jacó está pronunciando sobre ele, mas Deus concedeu ele a bênção da frutificação. Essa bênção da frutificação a gente vai, na verdade, destrinchar em tantos outros subpontos também. Então, verso 22, a bênção da frutificação é a bênção de José. José, verso 22, é um ramo frutífero. Ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Então o texto nos diz que José é um ramo frutífero junto à fonte. É interessante que isso se refere especialmente ao que ele realizou no Egito. Por exemplo, Gênesis capítulo 41, verso 52, isso está relacionado ao nome do filho de José. E o próprio nome de José também significa o Senhor adiciona, o Senhor concede, o Senhor faz frutificar. Mas Efraim, especialmente, significa o seguinte, e ao seu segundo filho, chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. O nome de Efraim também está relacionado a isso. Há um crescimento, há um frutificar na terra da aflição. Então nós vemos que ele deu o nome
do seu segundo filho, de Efraim, que tem a ver com a frutificação. Literalmente, no hebraico, significaria duplamente frutífero, Efraim. Muito, muito frutífero. Essa é a ideia. Então, como ele cresceu no Egito, prosperou no Egito, então, o seu pai agora aqui, Jacó, diz, José é um ramo frutífero. Não fala apenas então do seu futuro, que ele será, mas ele já é um ramo frutífero. Então, isso quer dizer que, meio às aflições, José conseguiu frutificar muito na terra do Egito. As aflições nós vamos falar daqui a pouco, mas ele cresceu muito na terra do Egito, tornando-se uma bênção, como nós falamos em outros textos, para aquela terra, a terra do Egito, porque a terra não pereceu de fome, mas também, especialmente, ele foi uma bênção para Jacó e toda a sua família, para todos os seus irmãos. Dessa forma, ele estava sendo usado por Deus, como já falamos várias vezes, para manter viva a semente da mulher para a vinda do Messias. José está sendo usado, então, para isso. Então, dessa semente do qual viria o Cristo, nosso Salvador. Então, daqui nós tiramos uma doutrina já importante para a vida cristã, o povo de Deus, que é o seguinte: nós cremos tanto, não só por esse texto, mas pela Bíblia como um todo, que todo cristão ele foi chamado para ser frutífero na terra das aflições também. Como nós já falamos, o Egito, né, na Bíblia às vezes é o mundo, né? É o lugar onde às vezes, aquele lugar onde nós éramos escravos, pegando a linguagem de Êxodo, e mesmo estando nessa terra de dificuldade, de aflição, o cristão foi chamado para frutificar. Essa é a vontade de Deus. João capítulo 15 diz isso, verso 8. João capítulo 15, verso 8 diz o seguinte: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, a vontade de Deus vai ser glorificado à medida que nós frutificarmos. Então, Deus não chamou a sua igreja, o seu povo, o cristão, você, como cristão individualmente, para ser estéril, de forma alguma, mas para frutificar, assim como José frutificou. É claro que nós vamos perceber o seguinte, que esse frutificar não está relacionado apenas às coisas temporais e materiais. Então, José, de fato, prosperou materialmente falando, com certeza, se tornou o governador do Egito, mas nós também dissemos que isso tinha um propósito de Deus, e o propósito era o reino de Deus, nisso tudo, nós falamos sobre isso. E hoje, da mesma forma, o cristão, ele pode também prosperar assim, Deus pode fazer isso, para o bem do seu reino, para o avanço do seu evangelho, porém, a bênção da frutificação ela está especialmente relacionada à espiritualidade. Em Gálatas capítulo 5, verso 22. Quais são os frutos do Espírito? Lembra? Frutos do Espírito. Paz, amor, alegria, longanimidade. Esses são os frutos do Espírito. Então não quer dizer que todo cristão vai ser próspero, frutificar do ponto de vista material. Não. Mas sim, especialmente na piedade, em servir ao Senhor, em buscar servir a Deus como José fez. José estava sendo usado por Deus para o avanço do Evangelho, para a manutenção da semente divina, do qual viria o Salvador. Então, se nós crescermos e prosperarmos materialmente, vai ser também com esse mesmo objetivo. Só para isso. Só para isso. Então, ou seja, é algo, então, que parte do coração regenerado, de dentro transformado. Outras pessoas podem achar que frutificar para Deus são performances religiosas também. Eu podem pensar isso. Não, eu faço um monte de coisa. Hoje você vê presidente de ativismo em tantas igrejas, né? As pessoas acham que pelo fato de estar presente, por cantar, por fazer aquilo, por escrever livros, por fazer conferências, isso está frutificando por reino de Deus. Não necessariamente. Não necessariamente. Mas é algo que vem de parte do interno para o externo. Você não pode querer colocar os carros na frente dos bois. Só porque você está fazendo não significa que você esteja de fato frutificando por reino de Deus. Você tem, agora, por outro lado, não estou dizendo que a gente não vai fazer nada, não é isso. Estou dizendo que esse fazer é fruto
de algo que está aqui dentro de um coração transformado. É um fruto do Espírito. Eles nasceram do Espírito, então vão dar necessariamente, presta atenção no que eu estou falando, necessariamente vão dar esses frutos. Invariavelmente vão dar esses frutos. Os frutos do Espírito. Aí minha pergunta, então, é o seguinte: você tem frutificado para o reino de Deus? Você tem servido ao Senhor, buscado servir ao Senhor, adorar ao Senhor em espírito e em verdade? Em sua vida tem demonstrado frutos para Deus, para o reino de Deus, para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado? Então, na sua vida, na prática, na sua piedade individual, na família, no lar, na igreja, no trabalho, em tudo isso, temos frutificado para Deus? Porque há uma coisa que a Bíblia ensina no Novo Testamento, em Mateus, veja comigo Mateus 3, que é muito séria quanto a este assunto de frutificar para Deus. O que ela ensina é o seguinte: que Deus não se agrada de maneira nenhuma de alguém que é completamente estéril no seu reino. Deus não se agrada disso de maneira nenhuma. Mateus capítulo 3, verso 7 até o verso 10, diz o seguinte: João Batista, e vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Veja que o fruto, então, é algo especialmente espiritual. Digno do arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que é mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, quem não dá fruto, vai ser cortado e lançado no fogo. Veja Mateus capítulo 7 também. Mateus capítulo 7, verso 16. Porventura, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se as uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não há bom fruto corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então veja o verso 19. Toda árvore que não dá bom fruto corta-se e lança-se no fogo. E apenas mais um texto ainda em Mateus capítulo 21, verso 19. Mateus 21, verso 19. E, avistando uma figueira, o Senhor Jesus, perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse: nunca mais nasça frutos de ti. E a figueira secou imediatamente. Eu recomendo aos irmãos, quem puder, ler um sermão Charles Spurgeon chamado A Figueira Murcha. Se alguém já leu, eu li alguns sermões, tive a oportunidade de já ler alguns sermões de Spurgeon, alguns tempos atrás. Na minha opinião, confesso que esse é o mais duro sermão que eu já li de Spurgeon, A Figura Murcha. Ele vai chegar no crente, o Senhor Jesus vai chegar no crente, se ele encontrar só folhas, como essa figueira, segundo ele, a ira de Deus vai estar sobre ele, vai simplesmente secar, vai ser arrancado, vai ser cortado, vai ser lançado no fogo. Então, isso é muito sério. Deus, então, não se agrada de quem não frutifica no seu. A árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Não podemos esquecer disso. E nós estamos frutificando para o reino de Deus? Estamos fazendo a vontade de Deus, obedecendo a palavra do Senhor e lutando, orando, desejando, anelando o avanço do seu evangelho, frutificando para o seu reino? É uma pergunta importante. Importante. Temos que meditar sobre isso. Mas, em segundo lugar,
nessa questão da frutificação do José, no verso 22, Gênesis 49, ele diz o seguinte: José é um ramo frutífero junto à fonte. Eu quero que você perceba o próximo trecho. Seus ramos correm sobre o muro, esse trecho, e o verso seguinte: os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o odiaram. Seus ramos correm sobre o muro, os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e o odiaram. Veja, como acabamos de ler, em Gênesis 41, 52, ele cresceu na terra da aflição. O verso 23 fala que ele foi odiado. Não apenas foi odiado, mas foi atingido pelos flecheiros, pelas flechas dos seus inimigos. Então nós vimos no capítulo anterior, e eu creio que Jacó se refere a isso, que ele foi vendido pelos próprios irmãos, que o odiavam. Depois ele foi acusado injustamente. Ele foi preso injustamente. Foi esquecido na prisão. Muitos anos, uma aflição tremenda ele passou. Muito grande. E ainda assim, ele frutificou para a glória de Deus. Questão de buscar fazer isso, buscar servir ao Senhor e frutificar para a glória de Deus, o que ele mais vai encontrar vão ser oposições a ele. Ele vai encontrar. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Todo aquele que quer viver piedosamente vai ser perseguido. E esses cristãos são odiados. O Senhor Jesus disse que nós seríamos odiados, porque ele também foi odiado, sendo o Senhor e Mestre foi odiado, quanto mais seus discípulos. Mas esses discípulos, os cristãos, ou seja, nós, somos odiados pelo mundo, por Satanás, pelos inimigos, e ainda contra nós são lançadas flechas também. Vemos em Efésios capítulo 6 isso, né? Que o Senhor, nós devemos usar o escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno. São dardos, são flechas também, que são lançadas contra nós, diariamente. E mesmo em meio à tribulação e meio à dificuldade, nós temos que frutificar ainda assim para o reino de Deus. José o fez e o cristão deve fazer. Por quê? Porque o Senhor é que vai nos ajudar e vai nos abençoar. Veja a questão do verso 22, o muro, né? Interessante isso, né? Seus ramos correm sobre o muro. O muro são obstáculos, oposições. Veja no Salmo 18, por exemplo. Salmo 18, para você ver isso. Salmo 18, o verso 29. Então o salmista está falando que Deus o abençoe, Deus o ajudou. Aí ele fala: porque contigo entrei no meio de uma tropa, e com meu Deus saltei uma muralha. Com meu Deus eu salto muralha, saltei uma muralha. Então veja, os muros se levantaram diante de José, que é um ramo frutífero. E o que os seus ramos fizeram? Eles subiram por cima do muro e passaram por cima do muro. Veja o que aconteceu, eles correram por cima do muro. Então, esses obstáculos não impediram ele de frutificar por reino de Deus. Seus inimigos não impediram ele de frutificar. Seus irmãos que o odiaram não anularam isso dele. Não foram um obstáculo a tal ponto de fazer com que ele não frutificasse. E ele frutificou assim mesmo. Seus ramos correram sobre o muro. Então nós, como cristãos, devemos estar cientes disso. Nosso desejo de servir ao Senhor, de fazer a vontade de Deus, vai trazer oposição, mas nós temos que dizer como salmista: com meu Deus eu salto esses muros. Com meu Deus eu salto esses muros. E Deus é que vai nos sustentar. É Deus que vai nos abençoar. E Deus é quem vai nos ajudar. Devemos continuar, nos esforçar, nos perseverar para fazer a vontade de Deus. A obra de Deus. Mas ainda em terceiro lugar, ainda na questão aqui da
a frutificação de José, algo importante. Outra coisa muito importante é o seguinte. Então nós podemos ficar aqui conversando, falar a noite inteira, dias, dizendo o seguinte: você deve frutificar para o reino de Deus. Ler João lá, capítulo 15, e dizer: essa é a vontade de Deus, nisso é glorificado, vosso Pai, que vocês glorifiquem a Deus. Eu posso dizer: os frutos do Espírito são esses. Nós podemos dizer tudo isso, porém fica uma questão: mas como eu faço isso na prática? Esse é o problema de muitos pregadores às vezes, né? Fala: olha, tem que ser assim, assim, assim. Mas tudo bem, e daí? Como é que eu faço isso? Como que eu lido com isso na minha vida diária, na prática? Como eu devo frutificar para o reino de Deus? Então é isso que eu pretendo falar agora. Como? Como José frutificou, como nós devemos frutificar. Se você olhar o verso 22, tem algo muito importante. Ele fala assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Junto à fonte. Então as árvores então, que estão próximas das fontes de águas são as mais frutíferas. Se você ver comigo o Salmo de número 1, é exatamente isso que ele diz. Salmista. Salmo 1, verso 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Veja, ele então é como uma árvore junto aos ribeiros de água, como um ramo frutífero perto da água, perto da fonte de água. Veja, isso é muito importante para nós entendermos. Veja o salmo que nós acabamos de cantar, o Salmo 46. Salmo 46. Salmo 46, verso 4. Salmo 46, verso 4. Diz assim: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Há um rio, é uma fonte já. E quando nós vamos em Apocalipse também, lá fala do rio que ele viu, o apóstolo João, e diz assim: eu creio ser o mesmo rio, Apocalipse 22, verso 1. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, verso 1. Então veja, há uma fonte. Então a questão é: que fonte é essa? João capítulo 7 nos dá a resposta. João capítulo 7, verso 38. Verso 39. João capítulo 7, verso 38 e verso 39 diz o seguinte: quem crê em mim, diz o Senhor Jesus, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior. Verso 39. Isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porquanto o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então veja, aquele que crê em mim, diz o Senhor Jesus, rios de água viva vão fluir do seu interior. E quando nós falamos então de frutos, de frutificar para o reino de Deus, e vamos em Gálatas capítulo 5, verso 22, o fruto do Espírito é... E ele começa a descrever, dá a lista: paz, amor, alegria, mansidão, longanimidade, assim por diante. Ou seja, como você faz então para, na prática, frutificar o reino de Deus? É pelo Espírito de Deus. Não tem outra forma, não tem outro meio. Então por isso que o apóstolo Paulo fala: não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Então não pensemos nós que vamos frutificar verdadeiramente para Deus, vamos servir a Deus verdadeiramente a parte dessa fonte de águas vivas, que é o Espírito de Deus. Não conseguiremos, não faremos isso. Por isso que o Senhor Jesus, eu creio, disse isso para os discípulos, lá em Atos capítulo 1. Esperai a cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Recebereis virtude, o poder a descer sobre vós, o Espírito Santo. Nós precisamos da eficácia, do poder do Espírito para servirmos a Deus.
A pregação tem que ser feita no poder do Espírito Santo. A vida cristã tem que ser vivida no poder do Espírito Santo. E muitas vezes negligenciamos isso. Igrejas chamadas históricas hoje negligenciam essa doutrina, eu creio. Nós temos cultos gélidos, frios, em tantas igrejas. Nós precisamos do Espírito de Deus. Então, como você vai frutificar para o reino de Deus? Se você for fazer isso, tentar fazer isso apenas fazendo coisas mecânicas, intelectuais, não sei, talvez só apenas lendo, apenas coisas humanas, não tem como, é impossível. São coisas espirituais que são produzidas pelo Espírito de Deus. Nós não podemos, então, frutificar a parte do Espírito de Deus. Então, o que nós devemos fazer? Clamar a Deus. Senhor, concede-nos o teu Espírito. Concede no Senhor, do seu Espírito que concede vida para nós. Lembra do Vale dos Secos, lá em Ezequiel 37? O profeta falou, tu sabes, pode os ossos reviverem? Tu sabes, Senhor. Então ele diz, clama ao Espírito. Então ele clama, e o Espírito vem e traz vida sobre aquele vale de ossos secos. É o Espírito que faz isso, que nos vivifica. Então não podemos esquecer disso. Nós temos que buscar isso da parte de Deus. Mas não apenas assim que nós frutificamos, mas também através de uma outra coisa importante. Se nós notarmos lá em Gênesis capítulo 49, a expressão que é usada para José é ramo frutífero, ramo. Presta atenção nessa palavra, ramo. Poderia ser traduzida como um galho também, galho nesse sentido. Algo pequeno, essa é a ideia, algo pequeno. Ou seja, José, ele é apenas chamado de ramo ou galho. Isso demonstra o seguinte: José não é a árvore principal. Não é a árvore principal. Então, José não é o centro, ele não é a árvore da onde saem os outros ramos que vão frutificar. Não, ele é o ramo, ele é um galho também. Ele é o ramo. Então, quando nós lemos o versículo 24, nos ensina algo importante. O seu arco, porém, porque ele foi atacado pelos seus inimigos, mas o seu arco, porém, susteve-se no forte. E os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. O valente de Jacó. De onde é o pastor e a pedra de Israel. Essa aí é a árvore especial de Deus. Essa é a árvore a qual José estava ligado. Então quem é a árvore? A árvore é Cristo. Lembra que nós pregamos há 2 anos atrás já, né? Sobre Gênesis capítulo 1, sobre a árvore da vida? Cristo é a árvore da vida. E quando nós vamos lá em Apocalipse, quando fala que o povo de Deus vai ter acesso agora à árvore da vida, é Cristo também. Cristo é a árvore da vida. E isso fica muito claro e comprovado quando nós vamos em João capítulo 15. João capítulo 15. Do verso 1 ao 6. O próprio Senhor Jesus, então, vai afirmar isso. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, ele atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Então Jesus é a videira verdadeira. E nós precisamos estar, então, enxertados nela, para que sejamos ramos frutíferos.
Então, o irmão Ademir comentou aqui outra vez, né? Imagina então lá, a videira lá, e aí são colocadas as varas, e a partir do momento que ela cresce, essa videira, os seus ramos vão se entrelaçando nas varas. E as varas vão então frutificando junto com ela. Mas se você pegar a vara e jogar fora, o que acontece? Ela não faz nada sozinha por si mesma. Ela não pode fazer nada. Ela só faz algo enquanto ela estiver junto com a videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Então, como nós podemos frutificar para Deus? Estando em Cristo Jesus. Mas veja bem, agora eu não estou dizendo estando em Cristo Jesus em termos de conversão. Não estou falando sobre isso agora, sobre regeneração. Estou falando enquanto cristãos. Veja Gálatas capítulo 2, por exemplo. Você entender o que estou querendo dizer. Gálatas capítulo 2, verso 20. Diz o seguinte, o apóstolo Paulo falando: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé, o Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Cristo vive em mim. É isso. Nós não vamos conseguir frutificar o reino de Deus. Nós não vamos conseguir viver uma vida de piedade, de santidade, abandonar o pecado, simplesmente por meio de preceitos, entender alguns preceitos, até bíblicos, entender, e vamos tentar pôr em prática. Por nós mesmos não é possível. Como que você consegue vencer o pecado? Estando em comunhão diária com Cristo. É assim. Comunhão diária com Cristo. Cristo vivendo em você. Você vivendo em Cristo. Você está apto, será dizer, como Paulo, não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Pelo legalismo, você não vai conseguir vencer o pecado, pelo legalismo. Só por, não pode, você não vai conseguir fazer isso. Só se você estiver em Cristo. Então, muitas vezes, tem algum pecado que você luta bastante, você não consegue vencer. Você fica triste por causa desse pecado, fica escandalizado por si mesmo por causa desse pecado. Se você trouxer Cristo para perto de você, mediante a vida de piedade, vida de oração, comunhão com Ele, meditar no seu amor, na sua pessoa, em que Ele é, e se você estar com Ele diariamente, você não vai conseguir pecar, Ele perto de você. Não vai conseguir pecar. Não vai conseguir fazer isso. Uma vez eu lembro que eu vi um sermão do pastor David Murray falando sobre assistir televisão. O sermão mais duro que eu já ouvi na minha vida foi do crente de televisão. E ele fala assim: você jovem, então está indo lá no cinema, ouvindo o nome de Deus sendo tomado em vão, ouvindo pessoas sendo mortas, às vezes de maneira fictícia, ou imagens pornográficas até. Você está fazendo Cristo, Cristo faz parte do seu corpo, você faz parte do corpo de Cristo, e você está fazendo Ele ser participante das mesmas coisas. Você vai em 1 Coríntios capítulo 6, é isso que Paulo fala. Lembra que nós falamos aqui uma vez? Sobre a prostituição, lembra que ele fala? Ele fala: porventura eu tomaria os membros de Cristo, Paulo fala, e faria ele membros de uma meretriz? Então, quando um crente, se verdadeiramente crente, ele se prostitui, ele está prostituindo os membros de Cristo. Olha como grave é isso. Eu comentei, né, que o reverendo Josafá comentou isso uma vez na pregação. Que um jovem da igreja dele foi ser disciplinado porque caiu no pecado de prostituição. Aí o jovem estava arrependido, tá? Então tudo bem, eu pedi que a igreja vai te restaurar, mas eu quero que você veja aqui na vida quão grave é o que você fez. Olha o que você fez. Você constituiu os membros de Cristo. Foi isso que você fez. Foi isso que você fez. Está escrito aqui, 1 Coríntios 6. É isso que Paulo fala. É gravíssimo isso. Então nós, quanto cristãos, quando estivermos com Cristo, isso vai nos refrear do mal, do pecado. Se nós amamos de fato a Cristo. Se nós amamos a Cristo, não tem como nós vencermos o pecado por nós mesmos. O impossível, o pecado é uma força terrível, gigantesca. E cada um aqui que está crendo sabe disso. É algo terrível. Só estando em Cristo nós conseguimos fazer isso. Só estando em doce comunhão com o nosso Salvador nós conseguimos fazer isso.
Quanto mais você conhecer a Cristo, quanto mais você amar a Cristo, mais você vai odiar o pecado. Mais você vai querer afastar ele de você. Então, como eu faço para frutificar para o reino de Deus na prática? Conhecendo mais a Cristo. Buscando ter comunhão com Ele. Como? Pela oração, pela comunhão dos santos, ouvindo a pregação da palavra, lendo a palavra de Deus, meditando nas Escrituras, buscando mais de Deus, de Cristo. É isso que nós precisamos. Ter uma visão de Cristo cada vez mais real, vívida para nós. É assim que Estevão, nós acabamos de ler, ele vivia. Ele estava vendo Cristo diante dos seus olhos. Assim nós também devemos viver. Isso. Lembra que George Whitefield dizia isso, né? Ele repreendia alguns pregadores da sua época porque pregavam Cristo não sentido, um Cristo que eles mesmos não experimentavam. Na opinião dele, pregadores não regenerados nem sequer tinham conhecido a Cristo. Da mesma forma, nós como cristãos. Como vamos frutificar por reino de Deus se não estamos em comunhão íntima, diária com Cristo? É impossível. Impossível. Essa é a minha pergunta. Você conhece a Cristo verdadeiramente? E diariamente você conhece a Cristo? Tem intimidade com uma videira verdadeira? Então talvez seja por isso que os nossos frutos são tão poucos diante de Deus. Por isso que há tanto pecado também diante de Deus. Porque a nossa comunhão com Ele é muito pobre, muito pouca, muito pequena. Então não podemos esperar mesmo muitos frutos. Mas dando continuidade ainda, Gênesis 49, José não apenas então é considerado um ramo frutífero, que frutificou para Deus, para a glória de Deus, que foi sustentado pelo valente de Jacó, que é o pastor da pedra de Israel, mas ele também recebe, pelo pronunciamento de Jacó e da parte de Deus, em segundo lugar, ele recebe a plenitude e a excelência das bênçãos de Deus. Versos 25 e 26. Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, e com bênçãos dos seres amados. Só esse verso 25 por enquanto. Veja, a plenitude das bênçãos de Deus. Ou seja, ela na sua totalidade. Então, em primeiro lugar, fala que ele será abençoado com bênçãos dos altos céus. Se você compara esse texto com o de Deuteronômio 33, bênçãos dos altos céus também se refere o sol, a lua, as estrelas, as coisas que Deus criou também estariam de forma benéficas para José, de acordo com o que Moisés diz lá em Deuteronômio 33. Porém, como nós vamos notar mais embaixo, no próximo verso, as bênçãos de José são espirituais. Porque vai dizer lá embaixo que as bênçãos dele são eternas, são espirituais. E essas bênçãos dos altos céus, que bênçãos são essas? Se pegarmos esse texto diante da luz do Evangelho e compararmos com o Evangelho de Cristo, que bênçãos são essas? São bênçãos que o apóstolo Paulo lista lá em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Bênçãos dos altos céus. Bênçãos celestiais. Efésios 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Bênçãos dos altos céus. E ele vai descrever a eleição, a predestinação, a adoção, a redenção que há em Cristo. São todas essas bênçãos. No Efésios 2, verso 6, ele diz assim: e nos ressuscitou, na regeneração, ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, nos mais altos céus. As bênçãos dos mais altos céus estão em Cristo Jesus. Ou seja, todos os cristãos, todos aqueles que estão verdadeiramente em Cristo, possuem todas as bênçãos nas regiões celestiais.
nada lhes falta em Cristo Jesus. Nada. E tem acesso a todas essas bênçãos. Mas, em segundo lugar ainda, ele fala bênçãos do abismo, que está embaixo também, né? Bênçãos do abismo que está embaixo. Essa expressão é tirada lá de Gênesis capítulo 9, Gênesis 7, verso 11, quando fala do dilúvio. Gênesis 7, verso 11, quando fala do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mesmo ano, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Os comentários são unânimes em dizer isso. As fontes do abismo se romperam, e aqui fala que ele vai ser abençoado com fontes do abismo embaixo, ou seja, das águas que vêm, sobem até a terra e fazem dele alguém frutífero. Essa é a ideia. John Gill, por exemplo, diz isso. Matthew Henry também. É uma bênção também da parte de Deus que vem de baixo. Assim como lá no dilúvio refere-se à fonte de águas, aqui também se refere à fonte de águas, eles dizem, né? Citando também os judeus, comentários dos judeus mais antigos. Ou seja, José é um ramo frutífero, tá? Junto à fonte de águas, e cada vez mais ele recebe ainda mais fonte de água para frutificar ainda mais, ainda mais, ainda mais. Ou seja, cada vez mais de Deus, cada vez mais do Espírito de Deus, como já falamos. Cada vez mais de Deus. Cada vez mais capacidade para frutificar. E assim é com o crente, com o cristão. Nós acabamos de ler a vara que frutifica, disse o Senhor Jesus. Então Deus, o Pai, pega ela, a que frutifica, limpa com essa água, né, limpa, e põe nela ela de novo para ela frutificar ainda mais. Acabamos de ler lá. Ela frutifica ainda mais. E também, outra bênção que é mencionada é a bênção dos seios e da madre. Bênção dos seios e da madre. Com bênção dos seios e da madre. Ou seja, uma bênção relacionada à multiplicação dos seus filhos, da sua descendência. Especialmente no que diz respeito a Efraim, né? Sua descendência seria grande, se multiplicaria. Então, bênçãos do ventre das mulheres, filhos, e, claro, seios também, a sustentar esses filhos. Né? Então, eles se multiplicariam. E o povo de Deus também tem essa bênção, de criar filhos para a glória de Deus, para se multiplicar na terra, tanto física e espiritualmente. Eu digo espiritualmente, eu digo também de pregar o Evangelho, como Paulo diz para os Gálatas, se eu não me engano. Eu vos gerei em Cristo. Né? E também filhos da aliança para Deus, para o Evangelho de Deus. Então veja, todos aqueles que estão em Cristo, eles são abençoados com todas essas bênçãos. Todos aqueles que estão em Cristo. Todos aqueles que pertencem ao Senhor Jesus têm direito a todas essas bênçãos. E aí nós não nos damos conta de tantas coisas que são, na verdade. Né? Não nos damos conta. Um exemplo disso está em Apocalipse capítulo 2. Para que você veja, isso para nós é uma aplicação muito boa. Né? Eu vou falar agora, Apocalipse 2, verso 9. A igreja de Esmirna, verso 8, Apocalipse 2, verso 8. E o anjo da igreja em Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, diz o Senhor, para essa igreja. Eu conheço, Senhor Jesus diz, a tua pobreza. Então, possivelmente uma igreja muito pobre. Porém, tu és rico. Em Cristo Jesus, você tem todas essas bênçãos. Você é rico. Como falamos semana passada, em Cristo nós temos todos os tesouros da ciência. Ele é a nossa pérola de grande valor. Então, quando você pega essa realidade física e material, talvez essa igreja às vezes é nossa, somos pobres, e você pega isso e coloca isso na nossa vida, a duração da nossa vida, 40, 50, 60 anos, não sei, e aí vai. Mas aí você pega essas bênçãos espirituais e olha para elas na eternidade. Né? Então, quem é
mais rico? Aquele que tem a Cristo? Ou aquele que tem todas as coisas materiais deste mundo? Quem é mais rico? Olha o Salmo, lê o Salmo 73, medita sobre esse Salmo. Quando o salmista ele ficou triste porque o ímpio prospera e enriquece e ele não. Aí ele fala, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei para com o fim dele. Aí ele fala, todavia tu estás sempre comigo, ele diz para o Senhor. Tu me tomas pela minha mão direita, me guia com o teu conselho eterno e depois me recebes na glória. Quem mais, ó Deus, Senhor no céu além de ti? Quem mais, Senhor, na terra além de ti? Quem? Tu és a minha porção, a minha herança para sempre. A minha porção e a minha herança é o Senhor. Ele pega essa linguagem tirada da herança e da porção das tribos que recebiam, né, a sua herança na terra. E ele, possivelmente um levita, falou, não, a minha porção, os levitas não tinham herança nem porção na terra, é o Senhor. Eu conheço a tua pobreza, o Senhor conhece a nossa pobreza, conhece a nossa vida, conhece a nossa conta bancária, ele sabe tudo. Ele diz, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Em Cristo Jesus, tu és rico. E nós, como cristãos, não meditamos nisso. Não paramos para pensar nisso. O que será que nós veríamos se Deus abrisse os nossos olhos espirituais, como fez com aquele servo do profeta Eliseu, e nós pudéssemos ver espiritualmente toda a riqueza que nós temos em Cristo? Já parou para pensar nisso? O que será que nós veríamos? Richard Baxter disse isso uma vez, né? Ele disse o seguinte, você tem dificuldade para meditar sobre essas realidades espirituais? Então faça o seguinte, imagina como você conseguiria meditar muito facilmente nisso, se diante de você fosse aberto os seus olhos para você contemplar aquilo que você diz crer ser verdade. Então Deus abrisse seus olhos, você visse a eternidade, você visse todos os santos eleitos, santos anjos no céu, adorando a Deus ali, e você visse aquilo tudo, você rapidamente começaria a pensar nisso, e meditar sobre isso. Você seria inclinado e movido, comovido a pensar mais nessas coisas. E ele diz, mas você não disse que isso são verdades? São verdades? Você disse crer? Então por que você não faz isso agora? Porque elas são verdades. São realidades. Então faça isso. Medite sobre os tesouros que há em Cristo Jesus. Que há em Cristo Jesus. Conheça a tua pobreza, mas tu és rico. A plenitude das bênçãos de Deus. Mas dando continuidade ainda, não só a plenitude da bênção de Deus, mas a excelência das bênçãos de Deus também. José seria excelentemente abençoado. Por que eu digo excelência? Porque, primeiro, a bênção que Jacó está dando a José seria superior aos pais dele. Verso 26, as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. As bênçãos que teu pai está te dando, ela vai exceder as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Isaac. Ela vai ser superior, vai exceder, vai ser ainda maior. Isso que ele está dizendo. Olha que doutrina também maravilhosa nós temos para nós, como cristãos. Você acha que Abraão foi abençoado? Muito abençoado por Deus? A Bíblia diz que sim. Isaac foi? Foi. E Jacó foi? Muito. José? Muito. Moisés? Davi? E assim por diante. Aí você pega então todos esses irmãos do Velho Testamento e você compara conosco hoje. Quem é mais abençoado? Veja Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Quem mais é abençoado por Deus? Hebreus capítulo 12. Verso 18. Olha o que diz o verso 18. Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas e a tempestade, e ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais.
Então, esses 2 versículos são uma referência a Êxodo capítulo 19, especialmente. Quando eles chegaram, o monte estava fumegando, o sonido das trombetas, e eles pediram para Deus não falar mais. Então, o autor de Hebreus está dizendo, vocês não estão chegando a isso. E o verso 20, porque não podiam suportar o que lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse, estou todo assombrado e tremendo. Veja, então essa era a administração da antiga aliança, era a bênção que ele tinha, da manifestação de Deus ali. E algumas pessoas podem pensar, hoje alguns cristãos e pensam, né? Puxa, como eu queria viver naquela época, experimentar todas aquelas coisas, etc. Mas olha o que ele diz depois. Mas, vocês não chegaram então a isso. Mas, chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos, que são inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Essa é a bênção do cristão que vive sobre a nova aliança. Ou seja, o livro de Hebreus é só para dizer isso, que a nova aliança é superior à antiga aliança. É superior. Quantos cristãos hoje querem voltar a trazer um culto do Velho Testamento para a igreja hoje? Isso é uma blasfêmia contra Deus. Isso é menosprezar o sacrifício de Cristo. Completamente errado, equivocado. Nós não chegamos ao monte fumegante. Não. Mas a universal assembleia dos santos, daqueles que estão inscritos nos céus, ao sangue de Cristo ficando melhor que o sangue de Abel. É essa a bênção. Então, como diz a confissão de fé, que nós estudamos, eles tinham a sombra. Nós temos a substância, que é Cristo. Cristo já veio. Então, você disser que tudo que estava lá no Velho Testamento, do culto e tudo que acontecia, a voz trovejando lá no Monte Sinai, tudo isso é melhor que Cristo. Você não entendeu o Evangelho. Então, é isso que eu quero dizer aqui quando Jacó fala para José. As bênçãos, as suas bênçãos, excederão as bênçãos dos meus pais. A bênção do povo de Deus vivendo sob a nova aliança excede as bênçãos dos crentes que viveram, todos eles, sob a antiga dispensação. Essa é o nosso privilégio, de estarmos em Cristo, conhecermos a Cristo, e adentrarmos da presença de Deus pelo sangue de Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne. Cristo é a substância de todas essas coisas. Então que nós possamos também pensar nisso, meditar nisso. A bênção que há em Cristo, a nova aliança, é muito mais excelente. A excelência da bênção de Deus. E também, ainda no capítulo 49, nesse mesmo verso, 26, fala-nos também da duração da bênção de José, e ele prova que realmente não é apenas uma bênção material que José mesmo está recebendo. Não é. Olha o que diz o texto. As bênçãos de seu pai excederão as bênçãos de meus pais até a extremidade dos outeiros eternos, e elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Veja, até a extremidade dos outeiros eternos. Os comentaristas dizem que dura pela eternidade as bênçãos. Esse é o sentido também no original. Eternidade. Eternidade. Não são bênçãos apenas, então, para essa vida, para este mundo. Também são, claro, mas especialmente para a eternidade. Ou seja, essas bênçãos espirituais são eternas. Ninguém pode tirar elas de nós. Ninguém pode tirá-las de você. Ninguém. Deus vai nos concedê-las. E isso é algo certo, está decretado por Deus. Mais uma coisa também interessante é que no final do verso ainda diz que é o seguinte: sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. São bênçãos sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Quando nós comparamos com Hebreus capítulo 7, esse texto, nós vemos que é uma profecia também
relacionado à pessoa de Cristo. José então foi separado dos seus irmãos. Foi vendido ao Egito, mas as bênçãos de Deus estavam sobre ele, de tal maneira que se tornou mais excelente que os seus irmãos. E Hebreus 7, verso 26 diz o seguinte, Hebreus 7, verso 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote, né? Cristo, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores. Ele foi separado também dos seus irmãos e feito mais sublime do que os céus. Ele foi então tornado por Deus sacerdote, sumo sacerdote, eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele foi também consagrado por Deus como profeta, um dos ofícios de Cristo. E por último, Cristo é rei. Quando nós vamos para a língua original, em Gênesis 49, verso 26, quando fala assim, ó, sobre o alto da sua cabeça, essa palavra alto da cabeça também significa coroa, no hebraico. Coroa, ele foi coroado com o mais excelente. Separado dos seus irmãos para ser coroado. E não foi isso que aconteceu com José? Ele se tornou governador do Egito. Teve autoridade, poder civil até. Então, essa autoridade também é dada para Cristo. Como aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, essa bênção de José aplica-se também a Cristo e aplica-se também à igreja. Por quê? Porque a palavra de Deus que se sofremos com Cristo, morremos com Cristo, com Ele também reinaremos. Reinaremos, diz a palavra de Deus. Nós reinaremos com Cristo. Para nós não estamos adiantarmos muita coisa para falar ainda, mas vamos tentar. Os irmãos têm que ir embora cedo, como Álvaro e o Silvio que veio de longe. Nós vamos falar da bênção de Benjamim. Verso 27. Bênção de Benjamim. Uma bênção que Deus concede para ele relacionado a conquistar os seus inimigos. Então, Gênesis 49, verso 27 diz o seguinte: Benjamim é lobo que despedaça. Pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Essa expressão, então, um lobo que despedaça, significa o seguinte: a bênção que ele recebeu da parte do seu pai é o seguinte, é algo relacionado à sua ferocidade, feroz, como um lobo. E nós sabemos que na Bíblia, no Velho Testamento, alguns homens que são da tribo de Benjamim, são homens assim. Então nós temos, por exemplo, aquele homem chamado Eude, do livro de Juízes, que mata o obeso lá com a faca, né? Da tribo de Benjamim, canhoto. Nós também sabemos que Saúl é da tribo de Benjamim, Jonathan da tribo de Benjamim, e também alguns ainda aplicam o restante do verso, que diz assim, ele comerá presa e à tarde repartirá o despojo. Saúl fez isso várias vezes, né? Ele vence as batalhas e depois ele reparte os despojos, né? Saúl fez isso. Então muitos aplicam isso a Saúl. E também ao Novo Testamento. Existe um homem muito importante, uma figura muito importante no Novo Testamento, que é da tribo de Benjamim. O apóstolo Paulo. Ele relata isso lá em Coríntios, né? Ele fala que ele era da tribo de Benjamim, quando ele fala sobre a sua biografia, por assim dizer, né? E o que ele fez? Ele fez exatamente isso. Ele perseguiu a igreja ferozmente, né? Como um lobo, né? Mas é interessante quando ele é transformado de Saulo para Paulo, é feito agora um soldado do exército de Cristo, ele continua fazendo a mesma coisa, só que agora em prol do reino de Deus. Então, quantas almas, quantas vidas ele trouxe para o reino de Deus, especialmente dentre os gentios? Então, muitos vão afirmar o seguinte: o que ele fez? O que Paulo fez? Se eu não me engano, o Matthew Henry fala isso. O que ele fez? Paulo, ele foi lá e despojou Satanás, né, trazendo as almas, então, dos gentios para Cristo, para a salvação. Ele fez isso, porque ele estava sob o poderio de Satanás, estava nas trevas, né, e ele fez isso, pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. Então, Deus faz isso. Deus, ele levanta a pessoa com essa característica de agir dessa forma na pregação do Evangelho, como Paulo, incansável.
Se você lê a história da igreja, você vê pessoas assim. Eu estava vendo um vídeo ontem, foi hoje, de um homem, depois eu vou colocar lá no Face, quem quiser ver, a legenda em inglês, um pastor bem idoso, falando sobre John Knox e os Covenanters da escola, falando da pregação dele, como ele pregava, é a mesma coisa, né? É como se ele fosse como da tribo de Benjamim, algo assim, incrível, né? A pregação dele, ele falava assim que as pessoas que ouviam a pregação dele, e ele mesmo disse isso de si mesmo, ele trovejava a pregação dele, era um trovão na Escócia. Spurgeon chegou a dizer isso, né? O evangelho que trovejou na Escócia por John Knox tem que trovejar hoje aqui. Ele trovejava na sua pregação. E as pessoas falavam que a pregação dele colocava de pé um exército de mais de 500 homens, prontos para a batalha. É como uma trombeta, né? Soando os ouvidos dessas pessoas. Tanto que muitos tinham medo, até as rainhas, a rainha tinha medo da sua pregação. Eram homens assim. E nós precisamos de pessoas assim hoje na igreja. No meio de todos os... Como nós precisamos. Pessoas com esse temperamento de ferocidade, zelo pelo Evangelho. Como Lutero também foi, como John Knox foi, e tantos outros. Como Paulo foi. Nós precisamos. E como falamos pela manhã, precisamos orar para que Deus levante pessoas assim. Mas também, para nós tentarmos concluir, essa profecia de Benjamim também se aplica à pessoa de Cristo mais uma vez. Sabe o que significa o nome Benjamim? Nós lembrarmos lá quando ele nasceu, quando Raquel morreu, ela deu um outro nome para ele, Benoni, e aí Jacó falou, não, Benjamim, filho da minha destra, o filho que está à minha direita. Benjamim significa isso, na língua original. Ou seja, Cristo é aquele que foi exaltado à destra de Deus, como acabamos de ler em Atos capítulo 7, né, que Estevão viu. No Salmo 110 fala que Cristo está à direita de Deus Pai. Então nós vamos em Deuteronômio 33, uma bênção especial que é aplicada a Cristo, é dita a respeito de Benjamim também. E Cristo, na Bíblia, como nós já vimos, na bênção de Judá, ele é comparado a um leão superior, ao lobo, e ele faz exatamente a mesma coisa que Benjamim. Porque o texto diz que ele comerá preso e à tarde repartirá o despojo. E é isso que Cristo faz. Veja Isaías capítulo 53. É isso que Cristo faz. Isaías 53, verso 12. Então fala, como os seus irmãos sabem, da crucificação de Cristo. E o verso 12 fala, por isso lhes darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Cristo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Então, ele também reparte o despojo. Mas como que ele faz isso? Lá em Colossenses, o apóstolo fala. Colossenses capítulo 1. Perdão, capítulo 2. Colossenses capítulo 2, verso 15. E despojando os principados e potestades, expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então Cristo venceu os principados e potestades, expôs eles publicamente, ele despojou eles, saqueou eles. Como assim? O que isso significa? Colossenses 1, aí mesmo, verso 13. Nós, o que era de nós antes de conhecermos a Cristo? Isso fala aí, ó. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos sob a potestade de Satanás, estávamos nas trevas. Cristo, na cruz, ele expôs eles à vergonha e despojou eles. Ele amarrou o valente, como diz lá no Evangelho, e tirou os seus bens. Nós éramos os seus bens dele. E Cristo, ele tira, então ele saqueia, tira tudo que está com ele. Ou seja, ele fica com os despojos, como diz lá em Isaías 53, verso 12, comparado com Colossenses 2,15. Ou seja, somos nós. Somos nós que ele tirou dessas potestades das trevas. Somos nós que estávamos no reino das trevas.
Cristo nos libertou. Cristo nos salvou. Cristo nos livrou disso. Como? Despojando potestades e principados na cruz. E nós também temos que ter ciência disso, né? Como éramos antes do Evangelho, antes de conhecermos a Cristo. Essa era a nossa situação. E é a situação de todos hoje que estão sem Cristo. Sem Cristo. E isso nos dá um sentimento de gratidão pelo que Ele fez por nós na cruz, mas um sentimento também de dever de pregar o Evangelho para essas pessoas que estão nessa situação. Repartir os despojos. É isso que Cristo fez. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe e eu espero que esse texto de Gênesis, capítulo 49, desde o começo que nós estamos vendo, que fala da bênção de Deus sobre o seu povo, faça a gente pensar e refletir quantas coisas em Cristo Jesus nós temos. Porque às vezes a gente fala, né? Puxa, Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Tudo bem, mas separar então para ver cada uma delas, você vai ver que são muitas coisas. Muitas coisas mesmo. Poderíamos falar de muitas coisas. E a Bíblia, então, nos dá um vislumbre, né, de todas elas. E elas devem fazer com que nós sejamos gratos a Deus. Sejamos gratos a Deus. Cada vez mais descobrir esse tesouro que nós temos em Cristo Jesus, mediante esse cavar da palavra de Deus, mediante ouvir a palavra de Deus. São muitas coisas. Então, de fato, é verdade. Em Cristo Jesus nós temos todas as bênçãos espirituais. Mas desejamos se deixar. Lembre-se disso. Conheça a tua pobreza, mas em Cristo segue. Amém.